A paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma grande satisfação estar com todos vocês. Aqui é o pastor Patrick que vos fala. Quero compartilhar uma porção das Sagradas Escrituras. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 em diante, diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as coisas que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra poderosa é esta, né? Aqui diz que Deus escolheu, em sua maioria, os desprezados. Aqui anteriormente, no versículo 26, vai dizer: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ou seja, a maioria são pessoas desprezadas que são chamadas, e poucos os nobres. Então nós observamos que Deus escolhe essas pessoas desprezadas porque são pessoas sem recursos, pessoas sem capacitação para fazer determinadas obras. E ali as pessoas ao redor vão contemplar essas pessoas e vão reconhecer que só pode ser Deus usando essa pessoa, porque a mesma não tem nenhum recurso, não tem nenhuma capacitação. Então ali a glória será de Deus. Então isso é tremendo, isto é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. E quero colocar aqui como exemplo ali a terra da Galileia, os galileus, como exemplo de pessoas desprezadas que foram escolhidas por Deus e usados poderosamente. Ali a Galileia é o norte de Israel. A Galileia, ela é uma região de Canaã e fica no norte. Já o sul é a Judéia, que a capital é Jerusalém, a cidade principal é Jerusalém, com o templo e ali com a tribo real de Judá, e também juntamente a tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi. Eles ficam ali na Judéia, no sul. São a elite, essas duas tribos, tanto Judá como Levi, são a elite e ficam no sul. E ali no sul, essas tribos na época, em especial os fariseus, saduceus, desprezavam quem estava no norte, ali na Galileia. O primeiro motivo que a Galileia era desprezada era porque ali, quando a Galileia foi invadida, ela foi invadida em especial ali pela Síria. E ali a Síria, quando invade ali a Galileia, ela derrota Israel. E quando Israel é derrotada, ali é levado cativo o povo, a parte rica do povo de Israel, é levada cativa para ali a terra dos seus inimigos, e a parte do povo que era pobre é deixada ali na Galileia. E ali a Síria, ela começa a anexar ali a terra da Galileia, e ela começa a se estabelecer ali na terra da Galileia. Os pagãos começam a se estabelecer na terra, e ali os judeus e os pagãos começam a se misturar. E ali, devido a isso, o povo do sul o povo judeu do sul começa a desprezar o povo do norte, por esta razão, pela mistura do judeu com os pagãos. O lado bom disso é que muitos judeus não se deixaram contaminar. Uma parte dos judeus se contaminaram adotando o paganismo, já a outra parte dos judeus da Galileia não se deixaram contaminar pelo paganismo. E essa parte que não se deixou contaminar são os
apóstolos que Deus escolheu, são as pessoas que Jesus Cristo escolheu para ser apóstolo. E Jesus Cristo, ele estabeleceu ali o seu ministério, a sua base, o seu ministério ali na Galileia. E todos apóstolos são galileus, em exceção a Judas. Judas era o único não galileu. Judas, ele nasceu em Queriote. Judas Iscariote nasceu em Queriote, na região da Judéia, ou seja, no sul. Judas nasceu no sul da Judéia. E aqueles que nasceram no sul, como foi falado aqui, na região onde tinha a tribo real, que era Judá, e a tribo sacerdotal, que era a de Levi, eles recebiam ali mais instrução. Eles estudavam num colégio rabínico. Ali na época tinha o colégio rabínico de Shammai, e ali eles recebiam instruções ali para serem mestres, para serem sacerdotes. E ali tinha outra escola rabínica, que era Simei, né? Shammai e Simei, e ali no sul eles tinham essa instrução. E o povo do norte, eles eram ali isolados, não tinham a mesma sorte como o povo do sul. E ali o povo do norte, que não se contaminou, esses foram escolhidos pelo Senhor Jesus. E nós observamos que os apóstolos, essas pessoas que foram escolhidas pelo Senhor Jesus para serem apóstolos, que eles não se contaminaram, mesmo estando entre os pagãos, eles não se contaminaram. Isto é interessante, que é uma base, um princípio, que aqueles que, mesmo estando no mundo, não se deixam contaminar, esses são escolhidos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus escolhe aqueles que não se deixam contaminar. Deus escolhe aqueles que se voltam para Deus, que dão as costas para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que ainda que por um tempo se deixaram contaminar, como Mateus, como até Zaqueu, que não foi apóstolo, mas sim foi salvo, eles viraram as costas para o mundo, eles viraram as costas para a corrupção. Esses são escolhidos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é um princípio. Não é porque estamos no meio da corrupção que nos transformamos produtos do meio, que nos deixamos corromper. Deus, ele, ainda que muitos se corrompam, Deus, ele dá oportunidade a essas pessoas virarem as costas para o erro e se voltarem para Deus. E ali, em especial, os apóstolos, eles foram escolhidos para tal cargo nobre, porque eles não se deixaram corromper. E muitos ali, como Mateus, deram as costas para a corrupção. Aqui em Isaías fala que nos primeiros tempos a terra foi angustiada, mas nos últimos tempos, Isaías 9:1, nos últimos tempos a enobreceu. O nobre dos nobres, Jesus Cristo, ele colocou a base do seu ministério na Galileia. A base do seu ministério estava ali, e pela presença do nobre dos nobres, aleluia, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquela terra foi enobrecida. Então, aleluia, a palavra de Deus se cumpriu. Outra questão que faz os judeus do sul desprezarem os judeus do norte é porque os judeus do norte, os galileus, eles eram, como Flávio José fala, os galileus eram ousados, corajosos, impulsivos, fáceis de irar-se, ardentes patriotas. Os galileus suportavam a contragosto o jugo romano. Estavam mais dispostos aos tumultos e sedições do que os judeus de outras províncias. Então, os judeus, os galileus do norte, eles suportavam a contragosto o jugo de Roma. Eles não aceitavam o jugo de Roma. Eles não aceitavam que os romanos
dominassem sobre o povo judeu, o povo escolhido. E eles faziam grupos de revolta contra os romanos. Eles iam ali para derrotar os romanos, para quebrar o jugo de Roma, e eles acabavam morrendo, como está escrito nas Escrituras. Lucas 13:2 diz assim: naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Respondeu Jesus, disse-lhes: cuidai vós, que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Então aqui você vê, nós observamos aqui os galileus, né, um grupo dos galileus se revoltando contra os romanos, e os romanos ali derrotaram eles e derramaram o sangue deles. Então vocês veem, vocês observem que eles lutavam pela sua liberdade, e ali eles derramavam o seu sangue, aleluia, pela liberdade. Atos 5:37. Atos 5:37 diz assim: depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então você vê aqui Judas o Galileu, não foi Judas Iscariote, foi outro Judas, Judas o Galileu, né? Ele foi líder de uma revolta e ajuntou o povo para lutar contra os romanos, para quebrar o jugo de Roma. E ali ele foi morto, e quem estava com ele foi espalhado. E aqui o Flávio José fala que quando Roma estava querendo dominar ali a Galileia, a região da Galileia, chegou a ter 240 cidades e vilas, com um exército de aproximadamente 100 mil homens para resistir aos ataques dos romanos. 100 mil homens na Galileia para resistir o ataque dos romanos. Então vocês podem observar que os galileus, eles estavam ali não aceitando o domínio de Roma, eles não aceitavam a opressão romana, eles aceitavam somente a Deus como seu rei, e ali Deus iria escolher dentre os judeus um rei para estar ali à frente, não um gentio, não um incircunciso que não tinha aliança com Deus. Então, irmãos, essa era uma característica que o povo do sul desprezava, né? O povo do norte, eles ali estavam sempre se revoltando, eles estavam ali sempre arrumando motins contra os romanos, e ali sempre fazendo guerras. Já os judeus do sul, né, os fariseus em especial, os saduceus, eles faziam alianças com os romanos, e eles se corrompiam, né, faziam ali comércio da fé, se corrompiam, se vendiam, né, eles mesmos, junto aos romanos, eles mataram o próprio Messias. Então vocês veem que eles estavam ali, o povo do sul, eles estavam ali corrompidos, né, se venderam para os romanos. Então os galileus não eram assim, né, não eram assim, eles não se vendiam, eles não aceitavam o jugo de Roma. Mas nós observamos que no período da graça da igreja, nós não devemos lutar contra a carne e o sangue, nós não devemos lutar contra o ser humano, nós não devemos se revoltar contra alguma autoridade, mas devemos sim se revoltar contra o jugo de Satanás, contra o jugo de Satanás e seus demônios, não aceitando o jugo, né, do adversário espiritual. Paulo falou: nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o ser humano, mas é contra os demônios, contra os principados e potestades. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo veio pegar, né, uma porção ali do povo galileu, fazer seus apóstolos e usarem esta revolta não contra o ser humano, não como eles estavam fazendo, mas sim uma revolta contra o diabo, não aceitando a opressão maligna que está na terra, não aceitando a opressão maligna que está sobre os povos, não aceitando a opressão maligna que está sobre as famílias, não aceitando a opressão maligna
que está ao nosso derredor. E o Senhor queria pegar esta força, esse zelo, essa impulsividade. O Senhor Jesus queria pegar essas características e colocar em prol o reino de Deus, em prol o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o Senhor fez. O Senhor pegou Pedro Galileu, que andava com uma peixeira ali, uma espada na cintura, e pegou toda aquela impulsividade que outrora ele pegou uma espada e quase arrancou a cabeça do soldado. O Senhor Jesus, a intenção era pegar essa impulsividade de Pedro e usar em prol o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Ele pegou Tiago e João, que eram chamados filho do trovão. O Senhor Jesus chamou esses dois de filhos do trovão. Está lá em Marcos 3, do versículo 13 ao 19. Jesus apelidou Tiago e João, dois irmãos, de filhos do trovão. Provavelmente está ligado ao temperamento deles, a forma de agir deles, apontando a um fervor, um zelo muito grande, junto a uma impulsividade bem marcante, neles, naquilo que eles faziam, naquilo que eles criam. Então, irmãos, Tiago, João, era tudo galileus, era tudo sanguíneo. Pedro, todos os galileus ali eram sanguíneos e eles não aceitavam o jugo de Roma, mas o Senhor queria reverter isso. O Senhor estava ensinando para eles que essa impulsividade, essa revolta não ia adiantar em nada contra o ser humano, contra as autoridades humanas, mas sim, se eles lutassem com essa impulsividade, eles lutassem no mundo espiritual, pelo poder de Cristo, eles lutassem no mundo espiritual, Satanás e seus demônios iriam ser derrotados no nome de Jesus, e o reino de Deus seria estabelecido, e todas as vitórias conquistadas no reino do Espírito iria ser um reflexo, iriam refletir no mundo físico, em vitórias, em bênçãos, em libertações, em transformações, em curas. Então, irmãos, eu quero deixar para os irmãos que Jesus, o Senhor Jesus veio dar esse exemplo para nós, que ele veio buscar aqueles que não se corrompem, mesmo estando em meio a pessoas corrompidas, eles não se deixam corromper. E também o Senhor Jesus veio buscar aqueles que não se acomodam, mesmo vendo pessoas se acomodando, eles não se acomodam, mas eles se revoltam contra a opressão maligna, a opressão do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar essa palavra aqui para os irmãos. Olha, não vamos nos acomodar, não vamos nos, aleluia, não vamos nos acomodar com tudo que está acontecendo, com toda a opressão que está ao derredor, aleluia. Eu tenho um testemunho aqui também, quero deixar para os irmãos muito edificante. Meu tio estava com câncer em fase terminal, e uma pessoa veio para mim e falou assim: olha, Deus me deu uma visão, e teu tio está no leito, e ali está fase terminal, e Deus me deu uma visão dos adversários demônios rodando o leito dele, vários demônios dando gargalhada, falando que ia levá-lo, e não tem mais jeito. Disse aquela pessoa para mim: não tem mais jeito. E eu na mesma hora falei: eu não aceito, e me revoltei ali contra aquele decreto do diabo, com aquele ponto final do diabo. Eu me revoltei e falei: é Deus que dá a última palavra, é Deus que dá a última palavra sobre as vidas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu pedi ao Senhor, eu pedi a Deus: Deus, envia os anjos para visitar meu tio. E ali eu clamei com toda a minha força para Deus enviar os anjos ali. E teve uma notícia nos dias que seguiram,
Os médicos falaram assim, ó, nós não sabemos o que aconteceu, mas o corpo dele expulsou o câncer. O corpo dele expulsou o câncer. E agora ele está curado lá. A medicina não sabe o que aconteceu. Mas sabe o que aconteceu? Que alguém se revoltou contra o decreto de Satanás. Não aceitando o decreto de Satanás, que o único que pode decretar é Deus. O único que pode botar ponto final é Deus. Se ele quiser, ele coloca uma vírgula, coloca um parêntese e escreve uma nova história. Que possamos pegar o exemplo desses homens escolhidos por Deus, desprezados para os homens, mas escolhidos por Deus. Então, irmãos, Deus vê virtude, né, em nossas vidas. Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa te usar poderosamente, né? Deus possa te usar como instrumento poderoso nas mãos dele. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Amém e amém.